há 2 anos que eu comecei esse projeto de fato, né? Que eu sentei para poder fazer uma adaptação. Vou trabalhar nisso agora. Exatamente, vou cuidar disso. Mas eu só percebo a força desse texto, o caráter desse texto em relação à cultura do país, né? O quanto ele foi importante, não só para o Arena, para o Brasil, a mudança que ele fez de linguagem no teatro. Quando eu sento para conversar com você, por exemplo, quando a gente vai para o teatro e vê os estudantes de teatro que formam filas para poder acompanhar, porque eu já tinha me acostumado com isso, já tinha me acostumado eu tinha ficado natural. Você já estava no teu dia a dia, exatamente. Né? Você perde um pouco. E aí dá um pouco de medo, viu, Atílio? Dá um pouco de medo. De responsabilidade, claro. porque você falou, eu estou mexendo num negócio que não é brincadeira. Faz parte da história do teatro brasileiro. Exatamente, tal, né? não é? Esse texto foi montado pela primeira vez em 1958. Quase o ano do fechamento do Arena, porque nessa época o Arena estava com as contas bem. Sim, e aí o Black Tie, na verdade, foi que reacendeu isso. todo do Arena lá. Né? Foi um texto que, inclusive, não mudou só a dramaturgia, a maneira de se colocar o povo no palco, como também reviveu a Arena, né? Ele voltou a tudo. Nós temos aí uma foto do Guarnieri, a gente precisa homenagear algumas pessoas que são, né? Olha o Guarnieri, acho que é a foto que eu mais gosto dele. Essa foto, para mim, mostra bem quem era o Guarnieri. Exatamente isso. Simpático, sorridente, italiano brasileiro. O Flávio Guarnieri, que também está no elenco, ele diz isso. Ele fala, essa foto é muito curiosa. Ele fala assim, esse olhar do meu pai, só ele sabia dar. Só ele sabia dar. Dizia tanta coisa. Exatamente. E outra homenagem que a gente quer fazer é para o Zé Renato. O Zé Renato que nos deixou agora recentemente. Essa foto é da peça 12 Homens e uma Sentença que ele estava fazendo, que foi quem dirigiu a primeira montagem, essa a montagem de estreia. A gente faz uma homenagem para o Zé no nosso telão de abertura. Mais do que justa, né? Muito justa. Isso é lá no Arena. É no Arena. No Arena. Quer dizer, a gente vê que aquela plateia... É engraçado ver aquela plateia, né? Os vestidões das moças. Olha como eles iam chique pro teatro. Era tão bonito isso, todos né? De black tie. As pessoas iam tão elegantes pro teatro. O pessoal de gravata lá no fundo, olha que legal. Aí a gente tem o Guarnieri, Miriam Meller, né? Aí é o Guarnieri e o Eugênio Kuznet fazendo o Otávio. Que a gente ouve tanto falar, Eugênio Kuznet, raramente a gente vê uma foto do Eugênio coisa Kuznet. Dele, né? Ele existiu mesmo, gente, é verdade. Sim. Aí essa cena, olha que engraçado, essa cena é muito engraçada, eu não tinha visto essa foto, nunca tinha visto, mas olhando isso eu sei exatamente de que cena que e é muito parecido com o que a gente faz hoje, que é a cena entre o Braulio, que aí tá o Milton Gonçalves, a cena onde descobrem que o Tião, ele furou a greve. Né? Qual é o teu papel na peça? Você faz a Miriam Meller? Não. Ela faz a Lélia Abramo. Eu faço a Romana mais velha da peça, não. Eu faço a Dalva, que foi feita em 58 pela Riva Nitz, né? E é um personagem divertidíssimo, assim, de energia lá em cima. Não faz parte, assim, do contexto dramático, pesado da peça. Ela entra sempre no momento de leveza, no momento que tem a festa de noivado do Tião e da Maria. E ela é uma costureira, ela que faz o vestido de noiva da Maria. É parceira do Jesuíno, que é feito pelo Paulo Gabriel. Que é o Paulo Gabriel. Certeza. E a gente entra nos momentos assim pra bagunçar ali mesmo. Sem black tie nenhum. E aí são os momentos divertidos da peça, para fazer essa coisa também do cotidiano, do dia a dia ali. Do dia a dia, né? isso. Então é bem divertido. Paulo, me fala um pouco da história, quer dizer, do que trata eles não usam black tie? Bom, eles não usam black tie, trata da realidade de uma classe do povo brasileiro que nunca tinha sido retratada e hoje está sendo retratada, como foi em 58. Ali a gente trata de uma simplicidade da vida de pessoas que moram em subúrbios ou então em morros, né, no caso. E o Dan soube adaptar muito bem isso para a atualidade, trazendo o contexto das relações entre as personagens e tirando um pouco daquele contexto político que hoje não faria tanto mais como fazia na época, né? Acaba perdendo peso e a peça poderia ficar um pouco chata, assim, né? Perder um pouco desse dinamismo, exato. E aí o meu personagem, que é o Jesuíno, ele brinca muito com isso, porque ele tem ele faz uma ponte, é um personagem de escada para o Tião, de comprovar o caráter. O Jesuíno tem um caráter meio duvidável, assim, meio dúbio, assim. Ele joga nos dois lados. Totalmente confiável. Não totalmente confiável. E ele serve para mostrar ali o caráter que o Tião tem, que ele é um cara total do bem, que ele briga pelas suas vontades, pelos seus anseios. Ele tem a totalidade, a certeza do que ele quer.
Já o Jesuíno, ele quer alcançar também um status social igual do Tião, porém de um caminho mais fácil, não tão regular, alguns atalhos do caminho que a gente conhece, né? Basicamente é um núcleo familiar, né? Exatamente, são 10 personagens. 10 personagens. Eu brinco entre pai, mãe, filhos, agregados, amigos, namoradas e conta essa história mesmo, que é onde a greve é o pano de fundo para se contar uma história de amor, uma história de esperança, uma história de ideais. A gente está vendo aí a Sônia Loureiro. Sônia Loureiro, grande beijo para a Sônia Loureiro. Ela está brilhante. Faz a Romana, né? É brilhante, fazendo um... Que a Romana é uma coluna da família, né? Além de uma coluna da família, eu brinco que ela é a personagem principal desse texto, né? Sem a Romana nada acontece. Então e a Sônia consegue trazer isso pra gente. Ela mescla humor, ela mescla dramalhão, ela mescla... É aquela mulher que quer agregar a família, e tem uma... que zela pela segurança de todos. E assim, ela conhece todo mundo, né? De olhar, ela conhece Flávio Dias, que faz o Otávio. Nossa, Flávio Dias. Também está muito bem. Há muito tempo, 20 anos sem fazer teatro. Sem pisar no palco. Isso eu. Olha a Leila Bassa. A Dalva. A Dalva. Ela é barraqueira, ela é ciumenta, eles vão dançar, eles dançam, eles fazem a festa. Também o Paulo fazendo Jesus. Nessa montagem, Atílio, é muito engraçado. Teve um conhecido meu que ele foi assistir e a única coisa que ele comentou comigo no final foi assim: eu nunca achei que fosse possível rir e chorar várias vezes no mesmo espetáculo de teatro. Pois é. E é isso que a gente tenta proporcionar para o público, né? Que o espetáculo seja quente, que ele chegue à plateia, que a plateia também interfira. Olha o Flávio Guarnieri, que faz o papel que era do pai. Exatamente. Capaz, que faz o deve ser de papel arrepiar isso. Não, tinha que segurar muito o Flávio, porque ele se emocionava demais. Nossa, o Flávio é um chorão por natureza. Né? Uma situação como essa. E a gente trouxe também a Greta, que faz a Terezinha, ela trabalhou com o Guarnieri. Ela estreou fazendo teatro com o Guarnieri, no pequeno livro das páginas em branco. Daí a gente trouxe também o Flávio Dias, que trabalhou no Castro Alves Pé de Passagem. Caramba, a Sônia, que fez Ponto de Partida. Então, de vez em quando a gente parava para conversar e fatalmente o Guarnieri vinha à tona nos nossos assuntos. Aí começava aquele chororô, aquela coisa. Era uma carga emocional muito forte. Muito forte. É o que a gente até se propôs a fazer com Black Tie, né? Que além de uma homenagem, a gente queria, né, que a peça fosse muito emocional. Que as pessoas saíssem de lá vibrando essa energia com a gente também. Não dá um certo frio na barriga? Por exemplo, o Dan falou, pô, é uma responsabilidade trabalhar com o Black Tie. Pro ator também é um pouco, assim? Você tem que estar com essas pessoas, né, nossa, que muito. trabalharam com é um aprendizado diário, assim. Tanto trabalhar com o Dan, quanto trabalhar com atores que estão aí há anos de estrada. A Sônia Loureiro, Flávio Dias, o próprio Guarnieri, né? E a gente, igual ele falou, é um elenco muito misto, assim, muito heterogêneo, assim, mas ao mesmo tempo que agrega, né? Que consegue se complementar, assim. Esse texto, o Paulo estava comentando aí, esse texto inaugurou uma nova forma de teatro, né? Exato. Trouxe o povinho, vamos dizer assim, pro centro do palco. Nós tínhamos uma questão de encenação muito com o Zimbinski, também que trazia aparatos tecnológicos, essas coisas. Tinha aquela estética TBC. Exato, né? Exatamente. Montagens, e o Guarnieri veio como um divisor assim, de águas de levar o povo para o palco, que muita gente tomou um susto ali, nunca tinha visto aquilo, né? Aquilo foi um divisor de águas, assim como o Dan também falou. A história do teatro acaba se dividindo um pouco antes e depois do texto do Guarnieri, porque é um texto muito mais simples, onde se trata realmente do povo brasileiro, que nunca tinha sido apresentado na sua totalidade, assim, na sua essência. E até a forma de interpretação também, né? Era uma coisa mais despojada também, uma coisa mais... Exatamente. Né? As pessoas conseguiam se ver de verdade no palco, né? Elas acabavam se espelhando ali com o que estava acontecendo. Os personagens são muito próximos, são muito reais. Muito reais. Os 10 que estão ali, né? Não são personagens assim impossíveis. Cada um que vai ali consegue se identificar e isso cria uma proximidade que acho que faz o sucesso do texto e da peça, né? Assim, eu brinco que a peça tem 30 páginas, né? O texto adaptado. Até a página 25 a coisa rola numa boa, rola na desconfiança. A partir disso é que as 5 últimas páginas é que estouram mesmo, detonam o conflito da greve. Em que o Tião, o personagem principal, fura a greve e começa toda Quer dizer, há uma greve sendo armada e o Tião fura, ele não concorda Ele não concorda em fazer aquilo porque a noiva dele está grávida e ele quer casar. Ele tem razões pessoais para isso. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Acontece que em 58 era muito comum que as pessoas ficassem do lado do Otávio, do Kuznet, que era o pai. Ele está certo, ele tem que mandar o filho embora de casa porque ele furou a greve, ele rompeu com os ideais
sociais, no momento que ele familiares. fala, não, eu não quero, eu vou furar a greve e tal, o pai quer mandar ele embora. Quer mandar então você não fica na minha Eu casa. estou contando o E final, fura a greve gente, e não fica mas aqui. o mais importante não é isso, não. Vejam como a história é contada. Eu sempre brinco. Você baixa, vai na internet e querer saber o resumo da peça, em 3 linhas você acaba sabendo. Mas por que se monta Romeu e Julieta hoje em dia se as pessoas sabem o final? Já sabe, Elas querem ir para ver como a história é contada. Exatamente, Eu acho que isso é o mais interessante dessa volta do Black Tie. O que eu acho mais interessante é que a peça, eu tentei tirar um pouco esse caráter para que ela não ficasse maniqueísta e a plateia fica dividida. Elas entendem o Tião, entendem o pai e a coisa rola naturalmente, né? E é bonito isso. As pessoas elas ficam olhando, elas até defendem um lado Cria uma reflexão mesmo, uma dúvida na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, exatamente. Tá certo furar, não tá certo, o pai tá certo, não tá certo, quer dizer, essa coisa fica na cabeça das pessoas. Que é o mais legal, né? Toma Porque partido, né? eu sempre brinco, a história é aonde foi que eu errei. Hoje em dia se perderam aqueles valores como sentar à mesa para fazer uma refeição em família, né? Aquilo que era tão gostoso de saber como é que foi teu dia numa refeição. A gente senta para dizer o que você fez hoje, como é que foi. Hoje em dia já não tem mais isso. Cada um faz a sua refeição no horário diferente. E o Black Tie parece simples, mas traz um pouco esse resgate familiar mesmo, onde um se metia no bom e no mau sentido na vida do outro. E isso fazia com que esse amor se transformasse... Essa família... Exatamente, aquela coisa...